Olá pessoal, bom dia! Bora para a cozinha para a gente aprender mais uma receita. Conforme prometido, hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados. E aí nós preparamos então uma receitinha básica, mais gostosa, que sirva como uma sugestão para quem sabe o seu jantar logo mais à noite, com o seu noivo, seu namorado, seu pretendente, seu marido, ou como eu disse para alguém da nossa igreja. Se você não tiver nenhuma dessas opções, faça para você mesmo. Sente-se na mesa e se surpreenda com a sua habilidade. Então vamos lá. Nós vamos começar pela sobremesa, já que a gente precisa do forno e é necessário que depois ela fique na geladeira por aproximadamente umas 2 horas. Essa sobremesa é um bolo mousse de limão. Quanto mais gelado, melhor ela vai ficar. Então vamos lá então. Nós vamos começar batendo a clara em neve. Temos 2 ovos, clara no bol da batedeira e a gema na outra vasilha, onde eu vou misturar os outros ingredientes. Repetindo para você, 2 ovos, sendo que nós vamos bater as claras em neve. Vamos ligar a batedeira. Aqui dentro onde estão as gemas, eu vou acrescentar 1 colher de sopa bem generosa de margarina. Vou colocar aqui um pouquinho de açúcar. E vamos bater mais um pouco. O restante do açúcar, 1/3 de uma xícara de açúcar. Nós vamos colocar junto com as gemas e a margarina. E vamos misturar. Misturei então as 2 gemas com 1 colher de sopa bem generosa de margarina e 1/3 de uma xícara de açúcar. Tudo misturado. Agora eu vou acrescentar também 1/3 de uma xícara de leite. Um terço de uma xícara de leite. Agora eu vou acrescentar 1 xícara de trigo. O meu forno já está esquentando. Feito isso, nós vamos colocar agora as claras em neve batidas. Misture. E por último, o pó royal.
O pó royal nós vamos colocar uma colherzinha de chá de pó royal. Esse bolo, quando nós assamos no marinex e não numa forma em um tabuleiro. Porque depois a mousse de limão que nós vamos fazer, nós vamos colocar sobre esse bolo. Então escolha um refratário bacana, bonitinho, porque ele pode ser servido diretamente nesse refratário que você assou, ou se preferir depois, você pode cortar os pedaços e servir no pratinho a seu critério, da sua preferência. O refratário é exatamente esse um pouco menor. Eu untei com margarina e com trigo. Agora é apenas colocar para assar. A massa, só um detalhe, ela fica um pouquinho mais mole do que de um bolo normal. Não se preocupe, ok? Olha, só para você ter ideia, uma consistência um pouquinho mais molenga. Vou colocar aqui agora para assar e vamos já terminar. Vamos terminar entre aspas, né? Opa, uma bagunça. Enquanto o bolo vai assando, nós vamos preparar uma calda que nós vamos regrar o bolo e a nossa mousse de limão. Deixa eu só dar pause para separar as minhas outras vasilhas. Um instante. O pessoal da produção veio aqui rapidinho e já organizou para mim. Guardei então a minha batedeira e agora eu vou utilizar o mix. Ah, eu não tenho mix. Não tem problema nenhum. Você vai utilizar o liquidificador da sua casa. Se não tiver nenhum desses, não se preocupe, também não tem problema nenhum, porque o que nós vamos fazer agora é algo que dá para você fazer na sua casa sem liquidificador ou mesmo sem um mix. Ah, eu não tenho a batedeira para fazer o bolo. Bom, antigamente também não existia batedeira, a gente batia a clara em neve, não é tão antigamente assim também não, viu gente? Mas a gente batia a clara em neve usando 2 garfos, ou então usando apenas o fouet. Então não é desculpa, é uma receita bem simples e básica. Nós vamos pegar 2 limões e vamos espremê-lo. Vou colocar aqui dentro do copinho do mix, só para agilizar um pouquinho mais. Vou colocar uma colherzinha de chá de açúcar. E vou colocar um dedinho apenas de água. E aí vou processar. Vamos fazer como se fosse um suco. Porém, ele tem 2 limões. É necessário que ele fique bem azedo. Feito isso, eu vou reservar. Nesse mesmo recipiente, nós vamos colocar agora o suco de 4 limões.
Com o suco o caldo desses 4 limões, nós já estamos indo para a nossa mousse de limão. E aí para a mousse nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado e meia caixinha de creme de leite. 4 limões, uma caixinha de leite condensado e meia caixinha de creme de leite. As caixinhas já foram lavadas. Aí você dá aquela espremidinha básica na caixinha para sair todo o conteúdo. Primeiro eu vou bater esses 4 limões com leite condensado. Vou acrescentar agora meia caixinha de creme de leite. Se você não tem um mix, é possível você colocar isso numa vasilha e com o auxílio de um fouet ou de uma colher, de uma espátula de silicone, sua mousse vai ficar pronta do mesmo jeito. Vejam que a consistência é uma consistência bem espessa. Ó. Agora eu só preciso de esperar o meu bolo assar para eu concluir então a minha sobremesa. Eu vou dar pause e não se esqueça de que esse bolo é um bolo fino, então ele não demora para assar, é algo bem rápido. Vou dar pause e já retornamos. Enquanto isso, limpo minha bagunça para a gente continuar o processo agora do nosso prato principal. Voltamos então, com aproximadamente 15 minutinhos, o nosso bolo já está assado. A bagunça eu já limpei e já deixei os outros ingredientes para o nosso prato principal já separadinhos. Veja só, o bolo ficou bem douradinho. Não coloque o seu refratário quente sobre uma pedra de granito ou de mármore. Eu estou apoiando aqui em cima do descanso. Deixa eu só firmar, porque o bolo ainda está quente. Feito isso, com o auxílio de um garfo, eu vou furar todo o bolo. Ele fica com uma textura muito macia, muito mesmo. E agora eu vou pegar aquela calda, o suco que nós fizemos, e aí eu vou regar todo o meu bolo. O bolo ainda está quente, não se esqueça disso. O bolo estando quente, fica até mais fácil para ele absorver essa caldinha que nós vamos jogar. Não se preocupe em achar que é muito, pode jogar tudo. Feito isso, agora nós vamos jogar por cima a nossa mousse de limão. E aí nós vamos colocá-lo na geladeira. Abra um espaço na sua geladeira, já deixe tudo esquematizado para você agora jogar a mousse. Ó, a mousse está bem consistente. Uma espátula de silicone, porque nós vamos raspar o máximo possível, senão a Denise Mendes vai chamar a atenção da gente.
Feito isso, nós vamos colocar umas raspinhas de limão por cima. Nós não colocamos muitas raspinhas aqui em casa, porque nós não somos tão fanáticos assim com a raspinha. É apenas para dar um toque final. Já é o suficiente. Aí. E assim fica o nosso bolo mousse limão. O dia que eu fiz essa receita foi exatamente para dar como um mimo a Cida, a Rosângela, a Silvia, a Denise Cruz, Denise Mendes, e tinha uma outra pessoa que eu não me recordo agora quem é. E aí eu disse a Vivi, vou fazer uma receitinha bem básica e rápida. E eu nunca tinha feito, eu não sabia que ficaria tão gostoso assim. Vale a pena, viu? Se você viu aquele videozinho, a foto que as meninas postaram depois no grupo da igreja, é algo que vale a pena. É rápido, é prático, mas é muito saboroso. Vou dar pause, porque eu já vou colocar na geladeira e continuamos o vídeo para a gente ir para o nosso arroz agora. Deixa eu só me lembrar o nome que eu esqueci. Arroz à parmegiana. Já volto. Voltamos então. Vamos lá, para o nosso arroz à parmegiana, algo mais ou menos assim. Nós vamos precisar de 2 xícaras de arroz já cozido, e aí sobrado. Marido, você vai surpreender a sua esposa com o arroz que ela te ajudou a fazer, hein? Vamos lá. 2 xícaras então de arroz cozido, sobrado, 150 gramas de mussarela ralada, um pão ralado para virar farinha de rosca, ou então aproximadamente umas 100 gramas de farinha de rosca, meia latinha de milho verde, azeitonas, se você gostar, folha de manjericão e 200 gramas de carne moída já prontinha. Nós vamos misturar em uma vasilha o arroz, vamos colocar a carne moída, acrescente o milho, e apenas misture. Por enquanto, apenas isso: arroz, milho e carne moída. Num refratário, nós vamos colocar um pouquinho de extrato de tomate ou de pomarola. Aqui nós estamos utilizando a pomarola. Há um detalhe: eu untei o refratário com margarina. Apenas um fundinho. Algo bem básico mesmo, só para ele não grudar no fundo. E aí eu vou colocar por cima toda essa quantidade de arroz com carne moída e o milho que nós estamos utilizando. Deu uma ajeitadinha, aquela famosa batidinha de colher. Você vai colocar mais um pouquinho da sua pomarola ou do extrato de tomate por cima. Um pouquinho, nem tanto. Espalhe bem. Agora nós vamos colocar a farinha de rosca. Polvilhe a farinha de rosca por cima. Não polvilhe toda, apenas uma parte. Mais um pouquinho de pomarola por cima.
E agora nós vamos jogar a mussarela toda e por cima da mussarela a farinha de rosca que sobrou. Agora eu vou colocar a farinha de rosca. Vocês estão vendo que eu estou pegando no mesmo prato, mas é porque eu tinha colocado a farinha de rosca num cantinho e a mussarela em outra. Dá uma ajeitadinha. Aí agora por cima, se você gosta, você vai colocar as azeitonas. Aqui em casa, eu e Vivi, nós curtimos a azeitona. O Henrique nem tanto. Então eu vou colocar a azeitona inteira e eu vou salpicar algumas folhinhas de manjericão. E agora eu vou pôr para assar. Ok? Apenas isso agora. Azeitona, manjericão e a gente coloca para assar. Vou dar pausa no vídeo e aí eu já volto com o meu resultado. Até logo! Pessoal, calma aí que está muito quente. Está pronto o nosso arroz à parmegiana. Eu havia esquecido de colocar algumas folhinhas de manjericão, mas antes de assar eu coloquei. Receita prontinha. Aqui você tem o arroz, o seu carboidrato, você tem a carne, sua proteína, ainda tem o milho, a azeitona, mussarela. É um prato único, mas é um prato que contém praticamente tudo. Apenas agora uma saladinha. Bom apetite e mande foto se você fizer. Até o próximo!